O tema da mensagem de hoje é corações divididos. O segredo disso tudo, que muitas vezes nós levamos sobre nós a miséria, a improdutividade, a escassez, coisa que não devemos mais levar, porque o Senhor Deus já levou sobre ele, para que nós fôssemos um povo bem-aventurados, um povo próspero, um povo abençoado. Amém, igreja? Então eu quero que vocês reflitam nisso, pensam nisso e que vocês possam tomar posse, porque em tudo, na cruz, Deus tem um propósito. Amém? Então hoje nós iremos falar da lição 456 do livro Restituição Financeira, que fala sobre o bezerro de ouro, o exemplo de Davi e o alerta de Judas, onde está o foco do seu investimento, tanto pessoal quanto eterno. Nós vamos falar a respeito disso hoje, amém? No sermão 1, que foi trazido através do nosso pastor na quinta-feira, no domingo, ele falou do senhorio, né, de Mamon e tudo mais. E hoje nós vamos falar do propósito eterno, amém? Em nome de Jesus. Em Mateus 6, do 19 ao 21, olha só que interessante, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia a si mesmo, amém? E é uma forma da gente poder prestar atenção. Então eu vou estar trazendo muitos capítulos e versículos para a gente estar estudando em cima disso, amém, amados? É um aprendizado, tudo isso que vai acontecer nessa campanha de restituição financeira em nome de Jesus. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. O 20 diz assim: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. E Jesus ainda é mais direto e prático, diz assim em Mateus 6,21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém, amados? Em João 12:3 diz assim: então Maria tomou um frasco de perfume caro, feito de essência de nardo, e derramou-o sobre os pés de Jesus, enxugando-os com os cabelos dela. A casa se encheu com uma fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair, Jesus disse, esse perfume vale 300 denários, deveria ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas não se importava com os pobres. Na verdade, o que ele se importava é com o caixa, na verdade, amém? Porque ele era o contador de Jesus, amém? Então diz assim, a conta do caixa dos discípulos, e ele era o que estava sempre de olho, era o ladrão, amém? E lá em Mateus 14:9 diz assim: eu afirmo a vocês que em todo lugar onde a boa nova for pregada em todo o mundo, o feito dessa mulher será lembrado. Por quê? Lembra que a gente citou a respeito da mulher, que está no mesmo texto? O próprio Jesus declara que o ato que ela fez, porque foi um ato de entrega total, foi um ato de amor que ela fez. Ela não quis saber o valor que ela estava ali despejando aos pés de Jesus. Mas o que ela fez foi uma entrega. E a resposta de Jesus a essa mulher é: aonde for pregado o meu evangelho, todos saberão a respeito dessa mulher. Amém? Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Lucas fala a respeito disso, Lucas 12:34. Amém? Fecha os teus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha transbordar através de mim. O Senhor Deus venha direcionar, conduzir, Senhor, toda a sua palavra, Deus, dando clareza, Senhor, à mente, ao coração dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam entender cada passo, tudo aquilo que o Senhor quer entregar aos seus filhos, Pai. Que o Senhor Deus possa tocar nos seus corações, nas suas mentes, ó Deus. Dê a eles ouvidos ungidos para ouvir a sua voz, tudo que o Senhor Deus tem a falar à sua igreja hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém, amado? Nós vamos estar falando o ponto 1
o bezerro de ouro, que diz assim, Êxodo 32:1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um puril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amém, amados? É muito interessante o que diz esse texto, né? Eu quis poder ler todos eles para que você pudesse entender melhor. E esse momento aconteceu quando Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, ali junto com o Senhor, para que Deus pudesse revelar tudo aquilo que ele tinha para o povo. E nesse tempo, o povo não quis esperar. Achou que Moisés já estava esquecido naquele lugar, ou até que já houvesse morrido. E aonde eles se precipitam, até mesmo Arão, foi totalmente conduzido, foi totalmente entregue ali à conversa daquele povo. Foi quando Arão concorda e levanta ali o bezerro de ouro. Israel pegou o ouro de Deus e fez um bezerro de ouro. Esse é o risco, muitas vezes, que acontece. O problema não é conosco quando usamos recurso apenas para a nossa vaidade e tal. O problema é o que nós fazemos com aquilo que o Senhor Deus nos entrega. Amém? O que você tem feito com aquilo que o Senhor te dá na sua mão? O que você tem feito, igreja do Senhor? Porque é o que aconteceu. O problema não é você ter. O problema é o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem dado a você. Que é o que aconteceu com esse povo. O risco do ídolo pessoal. Israel pegou o ouro de Deus e fez um bezerro de ouro. Hoje não é diferente conosco. Quando usamos nossos recursos apenas para conforto, vaidade e segurança. Quando fazemos isso, estamos contribuindo para os ídolos pessoais. Olha só que interessante. O que você tem feito com aquilo que tem chegado até a sua mão? O que o Senhor tem tocado no seu coração? Será que você tem contribuído da forma que deveria? Eu não quero falar apenas, sabe, amados, de você estar depositando algo na casa do Senhor. Eu quero ir além disso. Você tem estendido a sua mão para aquelas pessoas que precisam, não só de mantimento, mas de uma palavra de Deus, sabe? Não só de objetos, de coisas, ou até mesmo da sua barriga estar cheia, não só disso, mas principalmente de estar, sabe, anunciando o evangelho para outros. O que você tem feito com aquilo que o Senhor Deus tem te dado? Será que você tem depositado, sabe, de maneira certa e correta? Depositado no tesouro correto? Amém, amado? Então sabe que o problema não é você ter, mas é viver só para aquilo que você obteve. Aqui está falando também de materiais, coisas materiais, principalmente. Às vezes a gente tem algo e a gente faz desse algo um ídolo. Às vezes são carros, às vezes são viagens, às vezes são tantas coisas, amados, que nos tiram o foco do nosso Deus. Não que você não possa ter, entenda, mas que você possa entender que o que o Senhor te deu tem um propósito. O Senhor Deus te abriu uma grande porta de emprego, de serviço. Glória a Deus, saiba que Ele tem um propósito sobre esse serviço, sobre esse emprego, de você estar abençoando a igreja do Senhor, de você estar investindo, sabe, em missões que faz parte do reino de Deus. Tudo isso é propósito. Então o que você tem feito com aquilo que o Senhor Deus te deu? Ponto 2, fala a respeito do exemplo de Davi. Esse é um homem realmente que nós devemos tirar o nosso chapéu, amém? Em 1 Crônicas 29:3,
Está escrito assim, ó. Isso são palavras de Davi, amém? Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 1000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para ofertar hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães e 1000 e de 100.000 até os chefes das obras do rei voluntariamente contribuíram. Olha aí o segredo, olha aí o coração de Davi. Que você possa pedir esse coração generoso que tinha o coração de Davi. Era por isso que ele era chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que sondou o coração de Deus de tanto que ele caminhava com o Senhor. E ele entendeu, já entendi o que o Senhor quer, o que o Senhor precisa para estar mais perto. Vou construir um templo, um palácio para Deus. Sabe, porque ele ficava indignado apenas do nosso Deus ficar numa arca, numa tenda. Ele falava, eu quero muito mais do que isso para o meu Deus. Vê que coisa, né, amados? Isso é você caminhar com Deus. Isso é você ter intimidade com o Senhor. E aí você acaba, sabe, sondando o coração dele e fazendo de fato o desejo e a vontade de Deus. É o que aconteceu com Davi. O projeto de Davi era um projeto eterno. E diferente do projeto que havia sobre aquele povo. Era apenas interesses pessoais. Aquele povo que estava ali no deserto, eles queriam apenas usufruir e mais nada. É onde eles falam, levanta aí um bezerro aí, tá tudo certo. Não, amados. Não é desse coração que Deus precisa. Não é esse coração que faz a vontade do nosso Deus. Mas é um coração como o coração de Davi. Davi ajuntou riquezas não para si, mas para a casa de Deus. Ele contribuiu voluntariamente e alegremente, porque sabia tudo que ele tinha vinha do Senhor. Será que você tem, sabe, essa convicção, essa certeza? Oh, amado, ele tinha essa certeza, ele sabia. Ele sabia que ele era apenas um mordomo. O mordomo é aquele que cuida das coisas do Senhor. Davi era esse homem. Davi, amados, foi um grande rei. Ele tinha muitas riquezas. Obrigada, meu amor. Ele tinha muitas riquezas. Por quê? Porque ele fazia o que era a vontade de Deus. Ele sondou o coração do Senhor e descobriu: vou fazer um palácio para Deus. Amém, amados? Sua visão era de eternidade. Investir em algo que glorificaria a Deus por gerações. Nossos recursos devem gerar fruto que terá valor até na eternidade. Será que os seus frutos têm gerado valor até a eternidade? Será, amado? Ou se é algo passageiro? Algo que você fez aqui, daqui a pouco a traça e o ferrugem e consome. O que é algo para a eternidade, pastora Beth? São vidas. Vidas é para a eternidade. Adoração é para a eternidade. Reino de Deus aqui na terra é para a eternidade. Amados, vocês podem entender isso? O que você tem gerado? Ponto 3. O alerta de Judas. João 12:4 diz assim: então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha só, o coração dividido, um coração totalmente diferente. Ele estava no mesmo ambiente que estava aquela mulher, Maria, adorando aos pés do Senhor com unguento. Ela enxugava os seus pés com os seus cabelos.
Ali ela chorava. Olha bem o coração dessa mulher, totalmente entregue. Enquanto isso, aqueles que estavam ao seu redor, como Judas, questionava em seu coração. Você acha que ele se interessava alguma coisa com os pobres? Ou até mesmo com seu amigo Jesus? Não, o interesse dele era dinheiro, era mamon. Esse era o interesse dele. O coração dividido. Judas parecia discípulo, mas amava o dinheiro. Criticou a adoração de Maria, porque só viu o valor material. O apego ao dinheiro fez dele ladrão e, no fim, traidor e morte, né, amado? Onde o dinheiro governa, o coração se corrompe. É difícil, né, amados? Hoje, onde esse mundo, quem rege é o dinheiro. Que você saiba, sabe, utilizar muito bem esse. E uma forma de você santificar o seu dinheiro é dizimando ele na casa do Senhor. Toda vez que nós dizimamos na casa do Senhor, nós santificamos. E tudo que fez daquele dinheiro por mãos, quantas mãos não deve ter passado o dinheiro? Quando nós dizimamos na casa do Senhor, é como se a gente estivesse purificando aquilo que é nosso. Os 90 que restou para nós é purificado, é totalmente santificado. É muito importante nós dizimarmos na casa do Senhor. Amém, amado? Olha o que diz lá Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Conclusão e chamado. Eu te pergunto hoje, onde está o teu tesouro? Você vive como Davi, investindo no projeto eterno? Ou como Judas, usando o reino para si mesmo? Qual é o teu chamado? É para a eternidade ou para o imediatismo desse mundo? A restituição financeira começa quando realinhamos o nosso coração ao propósito eterno de Deus. Vamos meditar? Seu tesouro, aquilo que você acumula, investe e prioriza, é o termômetro exato da sua condição espiritual. O maior perigo não é a escassez, mas o desvio dos recursos que Deus nos dá, usando-os para construir nosso próprio pequeno reino, esquecendo o propósito real do nosso chamado, o nosso projeto eterno. Igreja do Senhor, o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos? Seu próprio pequeno reino ou investindo na eternidade? No que você tem investido, igreja? No seu pequeno reino ou na eternidade? Olha o que diz aqui. Tenha um coração generoso, como é assim que tem que ser o nosso coração. Amém? Como o coração de Cristo Jesus. Ele que não se limitou, ele que nem pensou, mas ele se entregou na cruz do Calvário, deixando se pregar, deixando colocar sobre a sua cabeça a coroa de espinhos, que simbolizava toda a miséria, toda a escassez do mundo, da humanidade, por amor de cada um de nós. Que possamos aprender com Davi. Alô? Você levou para lá, não foi? Alô, som? Alô, som? Que tenhamos então um coração como de Cristo, um coração generoso, pronto a se entregar, e tudo o que ele fez, em cada ponto, cada sinal que o Senhor Deus deu, até mesmo no momento em que oferece para ele vinagre em vez de água, existe um propósito. As mãos com os pregos simboliza toda a improdutividade, tudo aquilo que você não consegue andar, que você não consegue alcançar, tudo que, sabe, você não consegue tocar. Tudo que é maldição, Ele leva nas suas mãos, para que hoje nós, todo aquilo que nós tocarmos com as nossas mãos, possa ser abençoado, possa ser próspero. Assim, a mesma forma com os pés, com os cravos nos pés, que quer dizer o que nós vamos conquistar. Ele levou sobre ele toda a paralisação, sabe? Toda a esterilidade, o Senhor Deus levou através dos cravos, para que nós fôssemos totalmente prósperos, sabe? Não mais estéreis, mas frutíferos. Em nome de Jesus. Que possamos ter esse coração. O coração como de Cristo. O coração como de Davi, que é o exemplo maior aí para nós. Que de fato possamos ter esse coração. Generosidade no lugar de ganância. A eternidade no lugar de
imediatismo. Amém, amado? Eu pedi que vocês colocassem no papel tudo aquilo que para vocês é infrutífero, é improdutivo, não produz nada, sabe? Aquilo que você não consegue caminhar, que você acha que você não consegue gerar. Amém? Se você ainda não colocou, coloque no papel. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos fechar os olhos agora. Você vai pegar esse papel nas suas mãos. E você vai pedir ao Senhor que lhe dê visão de eternidade. Que o Senhor Deus te dê uma direção, novos recursos, sabe? Que seja como Davi, um coração direcionado, um coração, sabe, que se importava com a vontade, com o reino de Deus. E que o seu tesouro esteja no projeto eterno do Senhor.